Boa noite, queridos irmãos. Esta semana eu comecei a ler sobre a história da igreja. O reverendo Wesley me deu uma apostila, um livro, e eu estou conhecendo um pouco da história da igreja. E eu estou bem no comecinho da história. E lá nesse início, fala de um pastor americano que veio fazer o trabalho aqui, não só aqui, como em algumas cidades do interior aqui perto. E ele não tinha lugar para pregar, eu acho que, se não me engano, em Guarapuava. E ele encontrou um senhor da cidade. Esse senhor, um tenente, ele muito influente, ele disse assim: eu vou te arrumar um salão para você falar, mas eu não vou lá. Não espere que eu vá lá, porque eu não vou lá. E o pastor, ok, me dá o salão, e ele foi fazendo os cultos dele. Mas no domingo à tarde, já caindo o dia, esse tenente resolveu fazer uma caçada de passarinhos, e ele foi fazer a sua caçada, e voltando dessa empreitada, ele passa pelo salão onde ele tinha emprestado para esse pastor, e ouve o pastor falando lá, e ele diz assim: eu estou meio cansado, eu vou lá dentro, vou sentar lá e vou ver o que está acontecendo. Sabe quando aconteceu isso? Em 1885. 1885. E para surpresa desse tenente, ele entra e só tinha 2 pessoas ouvindo esse pastor. 2 garotos de 12 anos. E a história registra que um era branco e outro era negro. 1885. Antes da Lei Áurea. E esse tenente senta lá no último banco e diz, mais tarde ele vem contar isso nos seus registros, de que ele não ouviu nada do que o pastor estava dizendo. Mas ele passou o tempo todo pensando: se uma pessoa dos Estados Unidos sai lá do país dele, viaja-se tanto para vir para o interior do Brasil e perde o seu tempo para falar do Evangelho para 2 crianças, eu preciso conhecer mais dessa nova religião. Eu não sei a sua experiência, mas que bom que você está aqui nessa noite. Somos mais do que 2. E Deus vai fazer uma obra na minha e na sua vida, porque Deus age assim. Que bom que você está aqui. Eu sei que tem muita gente lá atrás, tem muita gente dispersa no templo, mas nós viemos aqui porque aqui é um lugar de encontro. Aquele tenente entrou naquela casa de oração naquele dia, em 1895, para ter um encontro com Deus. Se converteu, foi um grande apoiador e incentivador do Evangelho em Guarapuava. Hoje Deus está trazendo você aqui. Eu não sei se você vem de uma caçada de passarinhos, mas Deus está te chamando para estar aqui. E Ele marcou um encontro com você, um encontro comigo. Deus está aqui e quer encontrar com você. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100, vamos ficar de pé para ler esse salmo. Esse salmo, ele é um salmo que nos convida a celebrar ao Senhor, mas a parte que eu gosto desse salmo está lá no versículo 3, que diz assim: dele somos, desse Deus nós somos. Muita gente diz assim: o meu Deus, como que tem posse desse Deus, ele é meu. Mas o salmo diz o contrário: dele somos. Ele é quem é dono e não eu. Vamos abrir a Bíblia então. Vamos ler todos juntos. Se você não tem a Bíblia, eu queria que você se aproximasse de alguém que tem a Bíblia. Se você tem a Bíblia e tem alguém que não tem a Bíblia perto de você, eu queria que você se aproximasse dessa pessoa que não tem e eu falasse assim: olha, quer ler aqui comigo? Então, isso, eu já... Que bom. Se você não tem, procure alguém que tem. E se você tem, procure alguém que não tem a Bíblia.
para a gente ler. Vamos ler todos juntos. Nós não vamos correr porque não é uma aposta de corrida isso. Nós vamos ler pausadamente, todo mundo junto, tá bom? Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E de pé nós vamos louvar a esse Deus que é bom, que a sua fidelidade dura eternamente, um Deus bom, um Deus de geração em geração, um Deus que começou a atuar aqui por essas bandas do sul do Brasil em 1885, e de geração em geração Ele tem abençoado gente aqui neste lugar. Nós vamos adorar esse Deus com o grupo de louvor. Boa noite. Como disse o presbítero Marcelo, que bom que você veio. Que bom que nós estamos todos reunidos aqui. E como disse o texto que a gente acabou de ler, nós viemos para celebrar a Deus com júbilo, com alegria. Uma parte desse texto que a gente leu diz: apresentai-vos diante dele com cânticos. E eu queria te convidar a fazer isso, a declarar que nós queremos adorar o Senhor com todo o nosso corpo, com todas as nossas ações, mas também com as nossas canções. Vamos entregar para Ele agora o nosso momento de cânticos? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém. Deu para esquentar um pouquinho, né? A próxima canção que a gente vai cantar diz que nós vamos encher a terra com aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Eu queria te convidar. Tem uma parte que eu gosto muito dessa música que diz: brilha a nossa luz nas trevas ao olharmos para a cruz. E eu gosto muito de olhar para essa cruz e me lembrar que ela está vazia. E eu queria que você se lembrasse disso também, que a razão da gente estar cantando isso, da gente estar enchendo a terra com aquilo que está dentro do nosso coração, é esse Jesus que não está mais na cruz, mas habita em nós, através do seu Espírito. Amém? Seja
sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Esta é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Não é um jeito bom da gente cantar de uma forma mecânica, sem pensar no que a gente está falando. Mas muitas vezes as letras das músicas podem nos ajudar a colocar para fora aquilo que a gente não sabe dizer direitinho para Deus. Então eu queria te convidar a cantar não de uma forma mecânica, mas de uma forma de coração. A palavra saber de cor vem de saber do coração. E eu queria que você cantasse dessa forma, usando a letra para te ajudar a dizer para Deus que nós queremos entregar o nosso coração para Ele nessa noite, que cada parte da nossa vida, cada respiração nossa e cada momento do nosso dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente se deita, que seja a vontade dEle cumprida nas nossas vidas. Amém? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração
coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro e nos permitiu te amar de volta e estar aqui declarando esse teu amor por nós, Pai. Muito obrigada pelo teu cuidado constante, muito obrigada porque aquilo que acontece é teu, Pai. Tudo aquilo é a vontade tua nas nossas vidas, Pai. Eu clamo por esse culto, que o Senhor esteja sobre cada um aqui, que os nossos corações continuem abertos para receber a tua palavra, Deus. Que o momento de adoração não acabe agora, mas que ele continue durante o culto e após a gente deixar a igreja e voltar para as nossas casas, Pai. Que o nosso coração seja em constante adoração ao Senhor, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Nós temos uma informação aqui no boletim a respeito do Supremo Concílio da nossa igreja. Às vezes as pessoas não estão sabendo o que significa, porque este nome não é um nome que se use com frequência. O Supremo Concílio é um nome que se dá à Assembleia de Representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil todo, que se faz reunir de 4 em 4 anos
para eleger a diretoria que lhe tem responsabilidade de comandar a administração da igreja, a orientação da igreja. O reverendo Juarez é secretário executivo, ele tem um cargo muito importante nesta Assembleia. Ele é responsável pelo bom andamento de todos os trabalhos, ele que foi encarregado de organizar todas as partes daquele trabalho, e ele está lá desde o começo da semana passada, e a reunião começou ontem à noite e vai se estender até o fim da semana. É uma reunião muito numerosa, são mais de 1000 representantes de todos os pontos do Brasil, de todos os estados do Brasil. Estão ali representantes dos vários presbitérios, cerca de 350 presbitérios da igreja, e cada um deles tem direito a mandar de 2 ou até 4, em alguns casos, dos maiores presbitérios. Então, essa reunião é uma reunião importantíssima para os destinos, para o funcionamento da igreja. Nós pedimos que todos se lembrem nas suas orações de pedir para que tudo corra muito bem e que Deus esteja abençoando os trabalhos desta reunião. Nós também queremos solicitar às pessoas que estão conosco pela primeira vez, se você está aqui na nossa igreja pela primeira vez, queira se levantar para que seja entrevistado pelos nossos diáconos. Bom, nesta ocasião nós não temos. Temos aqui. Pode ficar de pé, então. Ficamos contentes com a sua presença. Você vai receber aqui uma lembrança da nossa igreja e os cumprimentos de todos nós, pedindo que Deus abençoe a sua vida. Tá? Nós estamos alegres com a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, com o objetivo de louvar o seu nome. Há uma parte do nosso programa de culto que é uma preparação para as partes que vêm depois. É necessário que cada pessoa, estando presente a um culto de louvor a Deus, examine o seu interior, medite sobre a sua vida. Há um trecho que eu quero ler aqui do Salmo de número 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Esse salmo continua até o verso 7. Grande parte dos salmos que nós temos nesta coleção de salmos da Bíblia tem um contexto histórico, se relacionam a uma situação vivida por alguns personagens importantes da história da Bíblia. Neste caso, refere-se à vida de Davi. Davi ainda não era rei. Ele tinha sido ungido para ser rei, porque o rei que estava no poder, o primeiro rei de Israel, chamado Saul, desagradou profundamente ao Senhor com a sua soberba, com a sua desobediência, com atitudes inconvenientes que ele tomou. E com isso ele foi destituído, mas nesse processo de destituição, ele não aconteceu de repente, foi um processo que demorou.
a se resolver. Enquanto isso, Davi ia sendo preparado para substituir o rei. Mas o rei Saul, cheio de soberba e cheio de ódio, estava perseguindo aquele que ele considerava um usurpador. Então, este é um resumo da situação. E Davi estava no meio de uma tribo, de um povo chamado Zilfeus, e estes Zilfeus, é um nome meio esquisito, né? Mas esses Zilfeus, para fazerem média, para terem uma situação de favor para agradarem o rei Saul, foram informar ao rei que Davi estava entre eles e que Saul poderia correr atrás de Davi, que ele teria então a oportunidade de prender Davi. Mas o Senhor estava protegendo a vida daquele que tinha sido escolhido para substituir Davi. E Davi, então, está na composição deste salmo agradecendo o livramento que ele recebeu. Está pedindo livramento, e esse livramento aconteceu. E no verso 4, ele diz: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Esses dois primeiros versículos, e acompanhados do versículo 4, podem ser aplicados à nossa vida. Nós não somos Davi, mas nós sabemos da sua experiência. Nós todos estamos envolvidos com afazeres, com situações no nosso trabalho, na nossa vida. Alguns estão passando aborrecimentos, aflições, com situações que não são agradáveis. E, semelhantemente, com muito menos relevância do que o que aconteceu com Davi, mas às vezes a gente levanta a voz e fala: ó Senhor, me salva. Faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvidos à palavra da minha boca. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Quando nós podemos dizer isto: eis que Deus é o meu ajudador, eis que o Senhor sustenta a minha vida, nós esperamos com toda a confiança que Ele faça este trabalho na nossa vida. Vamos, nesses momentos de meditação, abrir o nosso coração a Deus. Se você não estiver enfrentando problemas desse tipo, você dá graças a Deus. Se você estiver enfrentando problemas semelhantes, peça a Deus o livramento. Mas, acima de tudo, abra o seu coração a Deus, sabendo que Ele é o ajudador, é Ele que sustenta a nossa vida. E assim nós estaremos nos preparando melhor para este momento de culto e adoração a Deus. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor que é o nosso ajudador, nós elevamos, Senhor, o nosso coração a Ti. Nós queremos, ó Deus, neste local e nesta ocasião, mostrar que dependemos da Tua ajuda, dependemos do Teu cuidado em nossa vida. E colocamos, ó Deus, diante de Ti o nosso pleito, para que o Senhor cuide de nós, o Senhor cuide da nossa vida. Ó Senhor, se houver alguém que esteja sendo sentido prejudicado injustamente com alguma coisa que está sendo feita contra a sua vontade, que a Tua mão, Deus, desmanche estas artimanhas que são feitas para prejudicar a vida dos Teus servos. Ó Senhor, também nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito de poder abençoe a vida de todos nós, nas nossas lutas, nos nossos trabalhos, nas nossas aflições, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, onde quer e naquilo que estivermos envolvidos, que a Tua mão nos oriente para que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade e não conforme o desejo do nosso coração. Abençoa cada pessoa aqui presente. Abençoa cada um daqueles que está acompanhando o nosso culto. Abençoa, Deus, de tal forma que nós possamos falar como o salmista muitas vezes disse, que o Senhor esteve na sua vida e deu livramento e deu salvação. Ó Senhor, abençoa o Teu povo que humildemente colocou diante de Ti a sua oração. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa desconformidade com a Tua vontade e que a cada dia nós possamos crescer na direção da estatura do Senhor Jesus, para que nós possamos realmente crescer debaixo da Tua graça e sob a luz do Teu poder. Nós Te pedimos tudo isto, não por nós, mas por aquele que nos salvou, aquele que nos deu a salvação pelo Seu sacrifício na cruz. E nós Te pedimos, ó Deus, que ao orar a oração que vamos orar, que foi ensinada por Cristo aos Seus discípulos, nós possamos fazê-la não mecanicamente, mas do fundo do nosso coração, quando nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós acabamos de orar dizendo que Deus nos dá o pão todo dia. Certamente que Deus dá mais do que pão. Eu não sei se você é capaz de parar e ver o que Deus já te deu hoje. Talvez você, como o hino diz, se a gente for contar todas as bênçãos, vai ser difícil da gente acabar de falar tudo que Deus tem dado para nós. Deus é um Deus de graça, um Deus de bênção, um Deus que todo dia nos abençoa. Você está aqui hoje, respirando. Quantas vezes você já respirou hoje? Você nem sabe contar. Você está aqui, o seu coração está bombando. Quantas vezes seu coração já fez esse movimento? Você não sabe contar. Mas é certo que Deus está te sustentando. E Deus é um Deus de graça, que vai derramando sobre nós bênçãos incontáveis e vai nos enriquecendo de bênçãos. Quando a gente fala esse verbo, enriquecer, a gente olha e diz assim: Deus vai pôr muito dinheiro no meu bolso. Mas Deus vai te enriquecendo também com dinheiro no seu bolso, na sua conta, mas Ele te enriquece com outras tantas coisas que às vezes a gente não percebe. Nós vamos abrir esse texto
um texto. Novamente, eu queria que você que tem Bíblia ficasse perto de quem não tem, você que não tem ficasse perto de alguém que tenha. E nós vamos abrir a palavra de Deus para ler esse texto que se encontra na segunda carta de Coríntios 9. Antes de vocês lerem o versículo 6 e 7, eu vou ler 2 versículos desse mesmo capítulo. Eu vou só esperar um pouquinho para você abrir a Bíblia, porque eu vou ler o versículo 10 e 11, que fala desse Deus que nos abençoa e esse Deus que nos enriquece. Agora aí, nesse versículo que eu vou ler, diz: para que Deus te enriquece? Para que Deus te enriquece? Tem um motivo, tem uma razão para isso. E é o que eu vou ler nesse texto. E depois que eu ler, vocês vão pegar e ler o versículo 6 e 7, que está aqui no nosso boletim. Eu vou ler o 10 e o 11. O 10 e o 11 diz assim: ora, Deus, aquele que dá semente ao que semeia e dá pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus vai te abençoar. É o que está escrito aqui. E no 11 ele diz: enriquecendo-vos em tudo. Em tudo. Para quê? Para toda generosidade. Para você ser mais generoso. Deus está te abençoando para que você seja mais generoso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Você tem saúde, seja mais generoso. Você tem dinheiro, seja mais generoso. Você tem alegria, seja mais generoso. A palavra de Deus diz que Deus está te enriquecendo para que você seja mais generoso, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Vocês podem ler o versículo 6 e 7, que começa assim: e isto afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco também receberá. E o que semeia com fartura, com abundância também receberá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos dar com alegria nessa noite? Vamos fazer isso de coração, sabendo que Deus tem nos enriquecido. Nós somos ricos das bênçãos de Deus. Seja generoso, dê com alegria. Essa é a orientação da palavra. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar o hino 300 e os diáconos vão recolher as ofertas. Eu sei que de pé fica um pouquinho ruim, mas vai dar para recolher a oferta. No fim do cântico, as crianças virão aqui, porque a tia Renata vai sair com as crianças e elas vão ter um momento de adoração própria para elas. Vamos, hino 300.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por essas ofertas aqui que foram dadas de coração, Pai, para o engrandecimento do Teu reino, Deus. Peço que o Senhor abençoe esse momento de palavra, Pai, esse culto que nós prestamos, e abençoe também o culto das crianças, que o Senhor possa, desde já, estar tocando os corações delas, Pai, movendo elas para, no futuro, também estar servindo a Sua igreja, Pai. É isso que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode assentar. Reverendo Lúcio vai trazer a palavra. Reverendo Lúcio, que Deus possa te abençoar profundamente, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, para que assim possa abençoar a nós, e que mais do que abençoar a nós, você também seja muito abençoado nessa noite. Amém? Boa noite, igreja. Estamos num dia de festa para a igreja chinesa. E como sempre, quando eu venho pregar aqui, gosto de trazer um pouco do que está acontecendo ali, no Alto da Glória, onde temos a Igreja Presbiteriana Chinesa de Curitiba. E no dia de hoje nós comemoramos 25 anos da igreja aqui na cidade de Curitiba. Enquanto eu falo, vai rodar um vídeo apenas de 1 minuto, você pode ver algumas das fotos desses 25 anos. Uma igreja que começou nos restaurantes da cidade, ou pastelarias, e ali eles faziam os encontros, os estudos bíblicos também aos finais de semana. E a igreja passou para a igreja central. Isso é uma foto no pátio da nossa igreja. E assim ela ficou aqui por alguns anos. Foi acolhido por nossa igreja. E eles gostam muito do coral, aprenderam com o nosso coral da fraternidade. Então eles até hoje mantêm com muita ênfase o coral dentro da igreja chinesa. E agora, com os 25 anos passados, nós temos uma sede própria. Nós temos também diáconos eleitos, presbíteros eleitos. E este ano a igreja de São Paulo, que é a sede do presbitério deles, me chamou novamente para estar com eles esse ano de 2014. Então estamos ali desde abril, desde março, se eu não me engano. Estamos ali ajudando esses irmãos, aprendendo da palavra, ensinando a palavra. E agora eu fico muito feliz de ver a igreja crescendo. Alguns irmãos dessa igreja estiveram lá. A gente fica muito feliz por esse apoio também dado. Mas me questionaram hoje se eu creio que uma cultura pode ser mudada com tantos desafios. E eu respondi que sim, porque eu creio que quando a palavra do Senhor chega aos corações, as pessoas são transformadas por Deus e o Espírito Santo começa a tocar a vida dessas pessoas. E nós temos uma atmosfera de comunidade melhor, de cidade melhor, de trabalho melhor. Então, eu me lembro do texto de Mateus, capítulo 4, quando Jesus vai residir nas cidades de Zebulon e Naftali, e de repente ali diz o texto: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É isso que eu creio que em 25 anos Deus tem trazido a luz a este povo. Povo que tem conquistado nações, o maior povo da terra, e eles estão em todos os lugares. Então eu digo que é uma igreja missionária. É uma igreja que tem aprendido da palavra em Curitiba, mesmo sendo estrangeiros aqui, mas são espalhados pelo mundo, levando essa mensagem, fazendo estudos bíblicos. Conversando com o conselho missionário, através do presbítero Jordão, ele diz hoje que a igreja chinesa é a igreja que mais envia missionários. Então Deus tem feito uma grande obra. Então nós estamos muito alegres por esse momento, nos 25 anos, e tivemos um momento especial, copiado desta igreja também, que a gente cresceu aqui, quando nós soltamos os balões, as bexigas com versículos dentro, mensagem de paz, mensagem de versículos, textos de Bíblia, textos de amor, claro, em mandarim, mas foi espalhado pela cidade várias bexigas aí. Ali tinham quase 130 pessoas hoje, então nós estamos muito felizes e compartilhamos com a igreja que tanto nos apoia também neste trabalho. Que Deus continue abençoando a igreja chinesa. Para esta noite,
convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Salmo 126. Salmo 126, já lemos outros salmos. Hoje tivemos o pastor reverendo Wesley, nos colocou com propriedade a história de Davi, Saul. E aqui é mais um texto de Salmos, consolo para os que choram. Salmo 126. Faremos a leitura mesmo assentados, mas de forma alternada. Começo com o primeiro versículo, os irmãos assim na sequência continuam. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O Salmo 126 descreve a vida do povo de Deus em três perspectivas: o passado, o presente e o futuro. E eu pergunto aos irmãos, como anda a perspectiva na vida de vocês? Está sonhando um futuro próspero? Tem vivido apenas de um passado glorioso? Ou quem sabe enfrentando alegrias ou passando momentos do presente de adversidades? Mas como anda a perspectiva de sua vida? Esse assunto que nós falaremos hoje tem a ver com a restauração. E restauração, eu costumo sempre lembrar o que eu aprendi os poucos anos que passei na arquitetura, que restaurar é muito mais difícil e complicado do que começar uma edificação do zero. Creio que você pode perceber isso quando qualquer obra que for feita de restauração, sempre sobra uma goteira aqui, uma parede que tem que ser derrubada ali, e assim, aquela obra que seria tão simples, acaba se tornando muito grande. E quando falar sobre a restauração da nossa alma, quando Deus olha para a nossa vida, e Ele quer restaurar algumas coisas, Ele quer trabalhar, como que nós ficamos, como que o nosso coração se sente? Nesse texto, ao olharem para o passado, eles exultavam pelo livramento do exílio. Ao olharem para o presente, viam-se áridos, como o deserto do Negueb. Mas ao olharem para o futuro, sentiam-se desafiados a sair e semear, ainda que precisassem rogar o solo duro com suas lágrimas, na certeza de que voltariam com júbilo, trazendo seus feixes. Eu gostaria que nesta noite você pudesse olhar para dentro da sua vida, que você tem passado, e sair daqui com a certeza que com Deus tudo pode dar certo na sua vida, aquilo que você tem buscado, aquilo que precisa de restauração. Então, quero gastar um pouco de tempo aqui nos primeiros versículos e assim por diante. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quantas bênçãos Deus já deu na sua vida? Quantas bênçãos, quando você olha para trás, você fala, só por Deus. As coisas boas que aconteceram. O povo aqui tinha sofrido por 70 anos no deserto, no exílio babilônico. E na sua vida, quando você olha para trás, você fala, Deus me libertou de algumas coisas que eu era preso, quem sabe de vícios. Deus me tirou da onde eu estava, de uma vida de muita dificuldade, me trouxe para algo muito bom. Mas eu tenho que te trazer uma verdade, a primeira verdade desta noite. Um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Tem muitas pessoas que vivem do passado, apenas contando o que Deus fez no passado, mas não conseguem enxergar o que Deus está fazendo no presente. Você já deve ter conversado com pessoas que vivem assim.
Porque Deus fez, mas hoje eu estou sofrendo tanto e não consegue perceber que Deus também está trabalhando na vida. As vitórias do passado não serviam mais para viverem vitoriosamente no presente. E eu sei que o nosso desejo sempre é uma vida cada vez mais de abundância. É isso que nós desejamos, sonhamos. Mas às vezes Deus nos leva para desertos. Às vezes Deus quer nos manter quietos para trabalhar conosco. É hora de restauração. Não é hora de sonhar, crescer. É hora apenas de agradecer a Deus pelo que Ele fez no nosso passado, mas enxergar que mesmo no momento de dificuldade que possamos estar passando, Deus está trabalhando conosco. Não podemos ficar olhando apenas para o passado. Nós temos que lembrar do passado apenas para saber que Deus esteve presente e nos tirou de várias situações e nos trouxe para lugares melhores. Olhar o passado é a gente lembrar que existe um Deus da história, um Deus das nossas vidas, e Ele se faz presente em todos os momentos. Nós precisamos cada vez mais enxergar que andar com Deus é dia a dia. Não é apenas do que os avós fizeram. Muita gente ainda diz isso. Meus avós vão na igreja, meus pais, mas ainda não chegou a hora. Nós precisamos olhar para o passado para entender que Deus pode continuar fazendo no presente muitas coisas. Olhar as bênçãos do passado para enxergar o que Deus quer fazer na sua vida. Ainda, quando nós lemos o texto bíblico do Salmo 126, versículos 2 e 3, nós enxergamos: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O salmista, em nome da comunidade, está dizendo: por que vamos achar que não tem solução para o que estamos passando? Por que não vamos cantar louvores a Deus? Por que não vamos encher o nosso coração de júbilo? Por que não vamos encher a nossa casa de alegria? Se nós conhecemos quem é o nosso Deus, nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus em todo o momento, em todo instante, porque é Ele que pode resolver, é Ele que pode fazer todas as coisas em nossa vida. Essa hora de sequidão que muitas vezes nós podemos estar enfrentando no presente momento, não é motivo de desânimo, mas é motivo de clamor a Deus. Apenas simplesmente de se aquietar e clamar a Deus, através da oração. Um povo que ora consegue entender o sentido do que momento que está passando, porque fica sensível à voz de Deus. Um povo que não ora continua sem ver a perspectiva de vida. Um povo que não faz a sua devocional diária não consegue se encher da palavra de Deus para saber quem é o nosso Deus. A mensagem de Deus é uma mensagem que tem que nos trazer, em primeiro lugar, arrependimento de quem nós somos diante de um Deus tão poderoso, para que a gente possa dar glória a Deus em todos os momentos, e não falar: foi por mim, foi porque eu posso, porque eu tenho, porque eu sou experiente. Todas as coisas é para a glória de Deus. É por isso que é hora, na sequidão, não desanimar, mas apenas clamar a Deus. Não ficar rendido, porque Deus está restaurando a sua vida. Me lembro nessa hora do exemplo de Davi e Golias. Comentei esses dias no culto de quinta-feira. O que Davi encontrou quando estava ali, naquele campo de batalha, em primeiro lugar foi uma voz de pessimismo do próprio povo. Você já viu pessoas ao seu redor que dizem: você não vai conseguir, não vai dar certo, a situação que você está passando é tão difícil que não tem jeito. Você já viu que as críticas, na hora que a gente está nesse momento que a gente não aparece muito, né? É um momento que, vou falar aqui na linguagem dos jovens, é um momento que a gente não quer fazer um selfie sorrindo e postar na internet. É um momento que a gente está quieto,
porque ainda a gente não conseguiu, não conquistou, não está sonhando, não está vendo. Mas o que acontece nessa hora? As pessoas ao nosso redor começam a criticar, ou colocar para baixo, ou desanimar. Davi não se abateu por isso. Imagine aquela cena, Davi naquele campo de batalha, diante do Golias. O que Davi foi deixar de lado o que as pessoas diziam, foi deixar de lado o que ofereceram para Davi. Lembram da história? Ofereceram para ele uma vestimenta de um guerreiro. Ele não conseguia andar. Sabe o que eu tenho que dizer para você, irmãos? Que tudo que Deus já te deu é suficiente para você continuar acreditando em Deus e sair da situação que você está. Tudo que Deus te deu. Os teus dons, teus talentos, quem você é. Não fique esperando amanhã, um dia quando eu tiver, um dia quando eu for, um dia quando eu conseguir. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Nós ficamos muitas vezes em oração apenas pedindo e não temos o momento de escutar a voz de Deus, meditar na palavra de Deus. Quando eu medito em Davi, nessa história de Davi e Golias, que é uma história tão conhecida, aprendemos quando criança, me enche o coração, em primeiro lugar, de que Deus vai à frente da batalha. Davi não foi lá dizendo, eu sou o melhor atirador de pedras, por isso que eu vou conseguir derrubar o Golias. Não foi isso. Ele falou, o que Deus me deu foi cuidar de ovelhas, para afastar lobos. Mas eu estou indo em nome do Rei dos Exércitos. E aí os gigantes da nossa vida, o momento de sequidão, são vencidos. Porque você não está ali sozinho. Você está ali com Deus. Mas muitas pessoas vão sempre dizer para você, não vai ter jeito. Mude de profissão, mude disso, mude daquilo. Na verdade, você só está precisando meditar na palavra de Deus e ouvir a voz dEle, para saber qual a direção, aonde devemos ir. Porque o Senhor é que restaura a nossa sorte. Não é com a nossa própria eficiência, irmãos. Nós precisamos entender, dentro desse texto do Salmo 126, que a restauração passa pela obra de Deus e é o resultado da oração. A restauração passa por uma obra da soberania de Deus em tua vida. Esses dias, conversando com uma pessoa que eu considero muito, e a gente estava em dúvida a respeito de uma situação, e de repente a gente lembrou que Deus vai cumprir o propósito dele na nossa vida, independente das nossas dúvidas, independente do que a gente está no momento querendo fazer. O que a gente devia fazer era sossegar, e foi isso que nos trouxe paz ao nosso coração. Se nessa noite você está precisando de paz para uma resposta, lembre que através da oração, irmãos, a soberania, por causa da soberania de Deus, Ele vai cumprir na tua vida o que Ele tem, em todas as áreas. Mas o que falta e o que Deus nos pede é que a gente se lembre do passado apenas para a gente clamar mais a Deus e falar, Deus, eu quero experimentar das obras, experimentar dos milagres, experimentar do que o Senhor fez no passado. Eu quero hoje isso, mas eu vou descansar, eu vou ficar em paz com o meu coração. Assim o Senhor restaurava a sorte do povo, quando eles se arrependiam e se achegavam à palavra de Deus. E eu estou aqui dizendo de todas as áreas, a gente passa pelo ministério em várias áreas, cada pessoa tem uma dificuldade, às vezes é de saúde, às vezes é de relacionamento, financeiro. Eu não sei qual é a sua, mas Deus quer restaurar. E para Deus restaurar, nós precisamos nos achegar no trono da graça. Isso se faz apenas uma vida de oração. Nós temos algumas histórias que eu acho interessante, daquelas pessoas que em meio à sequidão quase desistiram, mas eles tinham esperança. Então, numa revista importante americana, saiu um seguinte trecho que eu passo para vocês. Beethoven, da área musical, um jovem que tinha uma maneira estranha de manusear o violino, foi o que disse o professor dele. E o professor disse, você não vai ter futuro. O Thomas Edison, seu professor achava
abaixo dos outros alunos, mas foi quem teve mais de 1000 invenções registradas com patente. Albert Einstein, seu doutorado foi considerado irrelevante. Alguns anos depois foi até expulso de uma escola. Louis Pasteur, apenas um estudante medíocre, disse um dos seus professores. Mas inventou a penicilina. Não deixe essas críticas te colocar medo no coração. Fuja deles e vença os gigantes com oração em nome do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós precisamos para vencer as batalhas da vida. Parece uma mensagem muito simples ao nosso coração, mas é o que Deus trabalha por nós. Deus quer que nós continuemos retos, justos, diante de uma sociedade corrupta, perversa, e para se manter com o coração limpo, nós temos que buscar a Deus diariamente. Os núcleos familiares nos auxiliam para isso, as reuniões de oração, os encontros aos domingos, mas diariamente é uma caminhada com o Espírito Santo, em que você pode levar a sua Bíblia para ler, para te dar instrução, para orar a Deus em todo o tempo, e não segundo a sabedoria secular, mas a sabedoria bíblica, tomar as decisões corretas na tua vida. O que o mundo está fazendo, a sabedoria secular está fazendo em todas as áreas, tirando a palavra de Deus, colocando outras instruções, dentro de faculdade, professores cada vez mais ateus, um povo que se diz gospel, e eu conto isso porque escutei da própria palavra do pastor Mário Freitas, muitos conhecem aqui, que na cidade onde ele mora, ele é tido como a cidade mais gospel, mais evangélica, mas foi considerada a cidade mais corrupta do país. Nós precisamos nos aproximar do Deus Todo-Poderoso, porque com Ele nós vencemos as batalhas da vida. Ainda gostaria de falar mais uma última momento de restauração da nossa alma. A restauração é um milagre de Deus. Eu costumo dizer que a palavra sobrenatural demonstra muito o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós vivemos uma vida da ordem normal das coisas diárias. Você acorda, você trabalha, cuida dos seus filhos, vai para o trabalho, sonha com algumas coisas. É a ordem natural. Mas quando você se aproxima de Deus, Deus trabalha na tua vida com o sobrenatural. É o milagre de Deus em nossa vida. É muito bom acordar, e eu falo isso porque vivo isso com minha esposa, a gente saber para onde a gente está indo e ter paz, mesmo diante de momentos de dúvidas, ter paz. Falar, não, é aqui, Deus está encaminhando porque nós estamos ouvindo a voz de Deus. Claro, somos humanos, ficamos ansiosos, alguns que me conhecem sabem como eu sou ansioso, mas o que me dá paz ao coração é quando eu lembro o que Deus me falou, isso não muda. E é só um momento gasto com a palavra de Deus, um momento de oração, para o nosso coração se encher de riso, de alegria, de gozo, de paz. A igreja de Deus precisa viver isso no mundo, em todos os momentos. As pessoas precisam olhar para as suas vidas e falar, tem alguma coisa diferente. Você sabe para onde você está indo, você tem paz no seu coração. Versículo 4, eu gostaria de encerrar com esse versículo. Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Eu não estive lá, mas circula um vídeo pela internet que é real, onde mostra o que é o deserto do Negueb. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas tendo a oportunidade, veja. É um deserto no sul de Israel, onde creem muitos que Davi vivia, conhecia, fugia por ali, mas é um lugar onde não tem vida, é um lugar onde não tem nada, mas de forma milagrosa aparece sem as pessoas estarem observando as chuvas. A chuva aconteceu em um lugar muito longe e começa a vir águas que vêm correndo por um deserto,
e de repente aparece um grande rio, dá para se dizer, com muita força de águas que vêm e ficam por ali. E a partir dali começa a nascer árvores, a partir dali começa a nascer as gramas por um período de tempo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quando ele diz isso, ele está dizendo: nós conhecemos sim o deserto. Nós conhecemos o que enfrentamos diariamente na nossa vida. Pode ser que ninguém saiba o que você está passando, mas Deus sabe. Mas o salmista diz: Senhor, Tu podes fazer um milagre no meio de um deserto. Tu pode aparecer água aonde não tem água. Tu podes trazer a vida aonde não tem vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Uma história que eu também gostaria de contar, de um dos presidentes norte-americanos, chamado Abraham Lincoln. Ele foi tido como um dos presidentes protestantes. Ele nasceu na roça, trabalhou na enxada, trabalhava para pagar os seus livros, estudava à noite até as madrugadas. Mas seu nome hoje é famoso no mundo inteiro. Nomes de ruas, avenidas, bancos, universidades, até carros. Mas Abraham Lincoln era um homem determinado a vencer, apesar das aparentes derrotas. Escutem a história de Abraham Lincoln. 22 anos fracassou nos seus negócios. 23 anos foi derrotado na legislatura. 24 anos fracassou em seus negócios novamente. 25, ele foi eleito para a legislatura. Aos 27 anos, teve um problema de saúde, um colapso nervoso. 29 anos, derrotado na candidatura à presidência da Câmara. 31 anos, derrotado no colégio eleitoral. 39 anos, derrotado na candidatura ao Congresso. 46 anos, derrotado para o Senado. 47 anos, derrotado na candidatura à vice-presidência. Aos 49, perdeu também no Senado e foi eleito aos 51 anos presidente dos Estados Unidos. Começou com 22 anos. Uma história que não é só de bênçãos. Mas diz os historiadores que o único livro que não saía de perto dele era a palavra de Deus, era a Bíblia. Estava com ele em todos os momentos. Andava para cima e para baixo falando da palavra de Deus para as pessoas. Todos nós temos nossas histórias com altos e baixos. Mas o que nós não podemos negar é que nós temos um Deus poderoso para restaurar a nossa vida em todas as áreas. Não é com o seu esforço, não é com a ajuda financeira apenas, não é às vezes trocando apenas de lugar, de trabalho, mas é se achegando ao trono da graça de Deus. E aí nós concluímos com versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O deserto no Neguev é o maior deserto da Judéia. Estéril aquela terra. Mas Deus traz o fenômeno, traz o milagre. E a partir daquelas águas, que muitos não sabem nem de onde vem, mas um deserto se transforma e dá vida. O deserto floresce. Eu queria que na sua vida hoje à noite, aquilo que está passando por uma dificuldade, por um deserto, você possa lembrar que Deus traz vida no meio do deserto. Você entregue o seu problema a Deus nesta noite. Que assim Deus possa te abençoar nessa semana e que a palavra do Senhor seja o meditar do nosso coração dia e noite. Que a gente possa andar no Espírito. Deus abençoe a cada um. Vamos nesse momento entoar o hino 288, Mensagem Real. Vamos ficar em pé?
Senhor nosso Deus, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor conhece o nosso passado, o Senhor nos sustentou até aqui. Pedimos no presente, Pai, que diante das situações que enfrentamos, nós ainda tenhamos esperança que o Senhor restaurará a nossa sorte, que o Senhor cuidará de nós, que aonde nós não vemos solução, o Senhor traz a solução. Pai, que a gente possa se arrepender de todos os nossos erros, todos os caminhos tomados que não agradaram o Senhor, mas nessa noite, saber que o Senhor começou uma nova obra em nossa vida. Saber que em todas as áreas da nossa vida estamos entregando ao Senhor, e o Senhor vai cuidar e vai restaurar, e assim o nosso coração e a nossa boca se encherá de riso e de alegria. Senhor, abençoe o teu povo, esta semana, por onde forem, com todos os familiares, que o Senhor possa alcançá-los também, Pai. Nós pedimos que todos possam experimentar da paz que vem do Senhor, em meio às angústias, em meio às aflições, crendo que o Senhor pode sim restaurar a sorte de todas as pessoas, mudar culturas, assim como na igreja chinesa. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, como o salmista e toda a comunidade de Israel naquele momento. Nós aqui estamos, Pai, dependentes do Senhor, mas para sair daqui vitoriosos como Davi, que diante de uma situação tão difícil, apenas foi em nome do Senhor, em nome do Rei dos Exércitos. É assim que nós agradecemos e encerramos este culto por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa que está aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco hoje e para todo sempre. Amém. Convido a todos para o nosso salão, onde haverá um café. Que Deus abençoe, cumprimente o seu próximo.